Bora, Fiel, com a análise do Zé Elias sobre a contratação do Corinthians, o Vitinho, que assinou hoje, fez esses exames médicos, falta apenas realmente anunciar nas redes sociais oficialmente, mas é jogador do Corinthians. O Zé Elias que falou algo interessante, hein? Cara, me surpreendeu pra caramba o que ele falou nesse vídeo. Se liga só e comenta se você concorda ou não com o Zé Elias sobre o Vitinho, hein? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nada do Timão na informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar agora do Corinthians e do Vitinho apressadinho. Postou, ia mudando o perfil, depois voltou, mas hoje em dia, meu amigo, você muda alguma coisinha na internet, você pode apagar e alguém vê. Seria um bom reforço para o Timão? Números do Vitinho pelo Al-Ettifaq na última temporada. 37 jogos, 25 como titular, 60 minutos por jogo, 8 gols, 7 assistências por Campeonato Saudita, Copa do Rei e Copa do Gol. Mas também não é um espetáculo. Vamos lá, Vitinho. É um jogador que já teve muito polarizado em discussões, né? Porque começou bem, jovem, aí vai... Botafogo. Sim, Botafogo, aí volta no Inter, começa mal, termina bem, aí vai de novo, aí volta pro Flamengo, na época a contratação mais cara, exatamente. E geralmente essa coisa esse slogan, tal cara, contratação mais cara, gera uma pressão que às vezes não rola. Mas assim, inegável que tinha capacidade. Pro Corinthians, começa com você, Zé Elias. Eu acho que o Vitinho é bom jogador. Ontem eu falei sobre isso também, né? Eu acho que ele é bom jogador, tecnicamente ele é muito bom. A única coisa é que ele tem muitas vezes que ele desaparece. Dentro de 90 minutos ele joga 10, aí ele fica meia hora de fora, aí ele joga 15, né? Aí ele volta a desaparecer. Aí eu acho que assim, ele é muito bom tecnicamente, então quer sempre fazer às vezes o mais difícil. No Corinthians ele não vai poder ser esse tipo de jogador, porque o Corinthians precisa de jogador durante 90 minutos. O Corinthians tem suas limitações de elenco, né? Se ele chegar para jogar só quando ele desejar ou quando ele quiser, no Corinthians vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Qualidade ele tem, bater bem na bola, ele bate. É um jogador que tem muita técnica para bater na bola, ele tem muito estilo, né? Ele bate tecnicamente com a bola fazendo curva, ele é bom jogador nesse aspecto. Mas só que assim, uma coisa é jogar no Flamengo com as características do Flamengo, outra coisa é jogar no Corinthians com as características que o Corinthians exige do seu jogador. Você pode tecnicamente não jogar bem, mas você tem que correr, você tem que se doar. O maior exemplo disso é o que aconteceu com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto passou por um momento ruim, complicado, mas ele nunca deixou de correr. Sim. Ele sempre correu, lutou, batalhou, sempre se esforçou, tal, guerreiro. Vitinho às vezes se abalava, né? Aí a torcida, peraí, não dá pra gente questionar porque o cara corre o tempo todo. Isso o Vitinho não vai poder fazer no Corinthians. Tecnicamente, ele é muito bom, ele é bom jogador. Joga pelos dois lados. Apesar de ser destro, ele joga bem pelo lado esquerdo, joga bem pelo lado direito, tem um bom arranque. Recompõe o meio? Recompõe, sabe voltar para marcar, ele não tem preguiça para marcar, mas esse fato do Zé de se desligar durante o jogo, sim, isso é que no Corinthians ele vai ter que ter um outro sentido. Porque quando ele jogar na Neoquímica Arena, ele vai perceber que lá o despertador funciona, né? Você sabe como é que é, lá o despertador funciona. O pessoal não deixa o jogador perder o ritmo. Não deixa o jogador, não dá para baixar a bola. E se der uma baixadinha, você sabe que tem reunião depois. Então, os caras, para evitar esse tipo de coisa, sabem que tem que jogar com aquele... Sabe aquele timer que você tem? Aí vai ver, você tem que estar no timer. Sim. Né? O timer vai... Sabe o quê? Você vai com a diferença que o timer que eu tenho não me xinga, né? Sabe aquele timer? Agora pega e imagina que tem um choque. É isso, né? Ele vai... assim... Eu não acho que seja que fala assim, você contrataria? Primeiro que eu não sei qual é o caixa do Corinthians. Isso que eu ia falar, qual é o caixa do Corinthians? Tendo dinheiro, né? Para fazer esse tipo de contratação. Como é que o Corinthians vai fazer essa contratação? Como é que isso vai ser feito? Ainda a gente vai se ilustrar a respeito disso. Uhum. Mas quanto a ele jogar, puxa vida, eu acho que é a opção que o treinador não tem. Sabe aquela opção? Hoje eu não tenho o Memphis, mas eu preciso de alguém aberto lá na ponta esquerda, eu vou botar o Vitinho. Hoje eu não tenho alguém aqui do lado direito, eu preciso botar alguém aqui. Ele jogou com o Mateuzinho, inclusive, no Flamengo, se não me falha a memória.
Eles jogaram juntos. Eu acho que sim. Jogaram juntos. Porque, pô, vou te ser sincero, mostrou ali um lance que era ele comemorando com o Pedro e na minha cabeça, porque a gente às vezes perde essa noção, especialmente no período de pandemia, que a gente viu que não tinha torcida, deles não terem jogado. Eu achei que o Pedro tinha vindo depois. Então, assim. Jogou com o Pedro e acho que jogou com o Mateuzinho. Essa comemoração aí. Acho que jogou com o Mateuzinho também. Se não me falha a memória, ele jogou com o Mateuzinho. Então já tem uma memória do lado direito, como era a composição, do lado esquerdo que ele pode jogar. Eu não o colocaria de centroavante. Não, nem eu. Eu não o colocaria, porque ele não sabe jogar de costas para o zagueiro adversário. Ele não é centroavante. Não é centroavante. Ele é um jogador de beirada de campo, com um bom poder de entrar em diagonal e com ótima velocidade para o contra-ataque. Uma característica que o Corinthians se utiliza muito, né? Jogar no contra-ataque. Então eu acho que eu contrataria. Vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo. Não sei, porque a gente não tem essa noção exata se vai dar certo ou não. Mas eu faria essa contratação. Berna. Tecnicamente, é uma boa contratação. Eu assino embaixo toda a análise do Zé sobre a questão do jogador sumir no meio das partidas. Às vezes parece que ele desliga do jogo. Uma coisa que ele pode mudar. Eu acho que o Corinthians, por ser um clube muito endividado, não é o único, e precisando de reforços, deve ter alguma oportunidade, alguma facilidade para contratar os jogadores. Palmeiras e Flamengo podem se dar o luxo de escolher os jogadores que eles querem. Nenhum outro clube no futebol brasileiro pode isso. O Atlético Mineiro contratou gente graúda, hein? Contratou, mas está numa situação que não dá para ficar escolhendo mais qualquer jogador, né? O Atlético teve problema para pagar salário recentemente. Então, assim, o Cruzeiro, por exemplo, tem dinheiro, mas com um limite também. O Botafogo gasta com limite. Flamengo e Palmeiras são equipes que dão superávit no final do ano, são equipes que faturam mais de bi. Palmeiras faturou bi 200, Flamengo bi 300 ano passado. Tudo bem que o Palmeiras 400 milhões foram de vendas, o Flamengo não precisa de dinheiro, esses clubes podem escolher. Não, mas os outros clubes não podem escolher. O Corinthians precisa agregar tecnicamente qualidade ao seu elenco. E uma coisa, por isso que eu perguntei se recompõe no meio para você, Pascoal. O Corinthians tem um jeito de jogar, desde o Ramon. Com os 3 jogadores na frente, o Garro na frente de um trio de volantes, Yuri e Memphis. Ele precisa ter outras formas de jogar para ajudar o técnico, para ganhar mais jogos. Então ele precisa às vezes poder jogar com um quarteto no meio campo e com 2 jogadores avançados. 2-3-1, com 4-2-3-1 não dá para o Vitinho jogar, porque você não vai ter o jogador que faz o outro lado de campo, a não ser que você mexa com um dos 3 jogadores. Mas 4-4-2 que o Corinthians pode se utilizar, 3 volantes, 1 meia e 2 atacantes, né? Os 4 aqui, 3 volantes que o Corinthians joga tipicamente, 1 meia que é o Garro e 2 atacantes. Ele é o cara da explosão da velocidade. Então, o problema é que eu acho que o Corinthians precisa, para não dar espaço pelos lados às vezes, que os adversários jogam, um jeito de jogar mais italiano. Com dobras de 4-4, com os laterais protegidos. Corinthians? Precisa ter uma opção de jogo. O Corinthians acho que não vai conseguir fazer isso. Vai jogar 4-3-1-2 a temporada inteira. Porque você vai colocar quem por dentro? Porque você tem que abrir 2 jogadores pelos lados. Você vai abrir quem? Vamos supor que seja Carrijo e Martins. Por isso que eu perguntei se o Vitinho fazia com esse Não, o Vitinho não faz. Ele recompõe pelo lado. Não, o Vitinho não recompõe pelo lado. Senão você vai tirar ele de... Ele volta para ajudar. Mas ele vai ficar muito longe para chegar no gol. A não ser que seja um outro Vitinho. Confesso que eu não vi os últimos jogos. De jogo, porque o time titular do Corinthians é o que jogou agora. Sim, mas ele só joga no lugar do Memphis. Se for para jogar, é só no lugar do Memphis. Só no lugar do Memphis. Como característica. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ele faz essa função. Mas ele é um cara que tem mais velocidade com a bola. Mas não adianta pedir para ele voltar para fazer marcação pelos laterais, porque assim, eu não acho que ele vai ter esse gás para chegar, bater e voltar o tempo todo, como se exige nesse sistema de jogo. Você sabe que o Dorival está algemado ao sistema que funciona, né? Ou algemado aos jogadores que tem. Para mim, é os jogadores que tem. Mas o que o Vitinho permite ele a fazer diferente? Dá para ver uma segunda versão no Corinthians? A segunda ideia de jogo? Eu acho difícil. Ainda mais agora sem o Carrijo, eu acho difícil. Você vai colocar quem? Quem é o meio-campo que consegue dar segurança? O Corinthians, quando ganhou as grandes partidas, quem eram os jogadores do meio-campo? E qual a forma que o Corinthians jogava? Eram os 3 volantes, marcadores, o Garro Martínez ali e os 2 ali, o Yuri e o Memphis ali. O Fábio Santos tem uma teoria sobre o Corinthians, assim, vai lá. Que ele falou no programa aqui, depois me contou fora, e eu concordo totalmente com ele, é uma coisa que eu não havia pensado. Alguns jogadores do Corinthians, tipo Carrilho, Memphis, e outros jogadores que resolvem, são, entenda no bom sentido, tá? Fábio Santos falou, peladeiros. Você não pode enchê-los de funções, que você tira deles o melhor
E eles, de algum jeito, acabam se entendendo ali dentro do campo, né? Com todas as respeito, não são iguais os Zé Elias. Você podia dar 500 funções diferentes, queria cumprir todas, o Arubino tentar cumprir. Você precisa deixar o Memphis mais solto, o Carrillo tem o jeito dele de jogar, né? E eles não vão se abster de jogar, de ajudar na marcação, do jeito deles. Não dá para o técnico mexer muito com isso. Por isso, Dorival, como aconteceu com o Ramon, e o Ramon falou uma vez numa entrevista, eu lembro, ele falou assim, eu podia armar um time mais defensivo, eu sei como armar um time retrancado, não sei o quê, mas a melhor versão é essa, com esses 3 jogadores e dando esses espaços pelos lados, que os 3 volantes, quando você vira, inverte bola, você fica balançando eles, uma hora cansam. Até porque não tem banco para substituí-los à altura. Então eu acho que o Corinthians precisava ter algum jogador que dê alternativas ao técnico para jogar do jeito que ele joga hoje e de outra forma também. Outra forma é o arranque, a velocidade. O Memphis não é um jogador rápido, né? Não é um jogador de velocidade, é um jogador de toque, de drible e finalização. O Yuri Alberto é um jogador da explosão. O Yuri Alberto não pode jogar de pivô. O Yuri Alberto não consegue jogar de pivô. Como você gosta de falar, ele tem que atacar o espaço. Exatamente. Ou, eu acho que ele joga melhor ao lado do zagueiro, porque quando ele gira o corpo e a bola está na frente, o zagueiro não pega mais. Se não tiver sobra, ele vai parar dentro do gol. Ele é muito rápido, é uma explosão incrível. Agora, jogar de costas, não dá para ele. Não dá, definitivamente não dá. Agora, você usaria como o Vitinho no Corinthians? A explosão pelo lado do campo. Vitinho, agora eu quero você lá do lado esquerdo, porque eu prefiro que você tem um problema lá com o lateral, você vai pra lá, pra cá. Mas os 4... Não acho que ele vai fazer marcação, mas com o Memphis, não, os 4 não jogam, o Zé. lateral de subir. Nem com o Memphis. Abafa o lateral de subir, fica ali, não deixa o cara... Nem com o Memphis, porque o Corinthians vai ficar sem jogador de marcação. Sim. Mas o Memphis não marca ninguém, Zé. Sim, mas então, aí você põe mais um que não marca ninguém. O Memphis tá fora. Ah, não, no lugar do Memphis, mas você tá falando pro lado esquerdo pra fazer a marcação. O Memphis tá fora. Mas se os 4 estiverem à disposição, você consegue imaginar o Corinthians jogar com os 4? Não, o problema é assim, o Fabrício estava falando uma coisa que eu já ia falar. O problema é que você tem, se fosse só o Memphis, tudo bem, você consegue equilibrar um pouco, claro. Mas você tem Memphis e Carrillo fora. Entendeu? Aí você tem que colocar o Charles, que é o cara mais marcador em relação a isso. Eu acho que o Carrillo faz mais falta, inclusive, que o Memphis. Eu também acho. A pergunta que eu fiz foi baseada com todos disponíveis. Você vê jogando? O Dorival, em alguns momentos, ele fez um 4-1-4-1, né? Ele deixava o Yuri lá na frente e o Memphis voltava um pouquinho mais. Mas era meio que naquela... a sombra. Né? A sombra ali e tal. Sim. Nem ia muito aberto, ele ficava um pouco mais por dentro e para ficar um pouco mais próximo, porque o Corinthians precisa desse desafogo para chegar até o Yuri, porque senão o Yuri fica sozinho ali na frente e não consegue jogar. É como eu falei, eu particularmente assim, o Vitinho é bom jogador, ele não é mau jogador não, ele é bom jogador, tecnicamente ele é bom jogador e tal, mas eu não sei como está o Vitinho, primeiro, fisicamente, como foram os últimos jogos dele, onde ele estava. Eu também não. Né, para ele poder fazer essa função. Essa é uma pergunta que eu acho que é essencial para você, Zé. Você acha ele mais ou menos intenso que o Memphis no jogo? Mesma coisa. Tá. Mesma coisa. Eu acho que ele até... De qualidade, só de intensidade. Estou falando dos últimos jogos que eu vi. Eu acho que ele é até menos intenso que o Memphis em relação a isso. Porque o Memphis produz bastante para o jogo. As impressões que eu tinha quando ele jogava, ele produzia para ele. Lances elásticos, algumas coisas, sabe assim, plásticos, né? Desculpa. Lances plásticos. Mas tecnicamente tal, assim, é bem melhor que o Vitinho. Agora, hoje em dia não dá mais para você jogar só dessa forma. Você tem que jogar com a bola, sem a bola, você tem que ajudar, você tem que participar. E de novo, jogar no Flamengo é uma coisa pela característica do Flamengo. Jogar no Corinthians é outra. O Memphis faz o que faz porque é o Memphis. O Vitinho não é o Memphis. O Memphis é uma estrela internacional, é um cara da Holanda importante na Holanda, tem um currículo gigantesco na Europa, né? E veio para cá, é só ver o contrato que ele fez. Sim. As várias cláusulas contratuais que ele fez. Agora, o Vitinho é o Vitinho, com todo respeito ao Vitinho e a carreira que ele tem, não dá para comparar. Né? Então o Vitinho chega aqui, vai ter que correr, vai ter que se esforçar. Porque o momento do Corinthians não é tão... Vamos lá, ganhou do Palmeiras, Copa do Brasil, ponto, esquece. Campeonato Brasileiro é outra coisa. É outra coisa. O Corinthians vai ter que jogar dentro, fora, viagem, vai para lá, para cá, vai ter que usar o elenco. E aí você tem que abrir mão de algumas coisas para poder ajudar o time. Se não abrir mão dessas coisas, dessas características dele, vai ter problema. O Corinthians, durante os jogos, terá um problema. Vamos lá. Brasileirão, rodada 19. Vem comigo, Fabricião, que o glorioso tablet se foi. A gente vai falar dos 2 ponteiros, aí a gente tem a rodada.
Vem junto, vem junto. Flamengo e Mirassol, sábado, às 6h30. Não, enxergar eu tô enxergando, só cantando agora com a tela nova, beleza. Enquanto não vem, eu sobro. Sábado, 6h30, Flamengo e Mirassol. São Paulo e Vitória, Bragantino e Internacional. 8h30, Fortaleza e Botafogo. 9h, Bahia e Fluminense. Ou seja, um sábado pesado. A gente vai voltar a ter sábados pesados, especialmente em semanas de Libertadores, né? Porque daí a gente tem Libertadores terça, quarta e quinta, rola aquela esparramada pela rodada. Domingo, Vasco e Galo, Palmeiras e Ceará, Cruzeiro e Santos. Ou seja, a gente tem o Cruzeiro recebendo o Santos. Flamengo, eu já falei, vai ter pela frente a equipe do Mirassol. E o Palmeiras recebe o Ceará. Juventude e Corinthians na segunda-feira para fechar. No domingo, Grêmio e Sport. Aí, Seifel, o SPN, o Zé Elias, o Pascoal e o Birne analisando o Vitinho, nova contratação do Corinthians. Já assinou, na verdade, né? Fez exames médicos. Só esperando realmente anunciar lá oficialmente no site do Corinthians, nas redes sociais do Corinthians. Mas é uma contratação do Corinthians. Agora me preocupou, hein, que o Zé Elias falou aí que o Vitinho consegue ser menos intenso que o Memphis Depay. E olha que o Memphis Depay não é intenso, hein? Caramba, hein? Lógico, os caras ficam no mundo árabe lá os anos, vai voltar pro Brasil, os caras lá quase não treinam, quase não tem jogo. Então, vamos ver, né, cara, se esse Vitinho vai render alguma coisa aqui. Porque, cara, na época do Flamengo, até que ele jogava bem, cara, fazia bastante gols ali e tal, dava bastante assistências, é um jogador que bate bem de fora da área. Mas, cara, os caras depois que fica, vai no mundo árabe e volta, a maioria não volta legal, não, cara. A maioria não volta legal. É, por exemplo, o Carrilho, cara, ele só tá jogando bem porque ele é muito bom jogador, ele é muito técnico. Já o Vitinho, ele é técnico, mas no cara, ele é um jogador como ele é ponta mesmo, ele precisa da intensidade pra arrancada. Ele já tem 31 anos, já tem 31 anos. Mas vamos torcer pra dar certo, né, cara? Segunda-feira, o Corinthians tem até a segunda-feira pra tentar pagar aquele dinheiro do Flex Torres para não sofrer o transfer ban. Cara, eu acho difícil. Vamos ver se a patrocinadora Massa consegue emprestar esse dinheiro pro Corinthians. Cara, eu faria assim, porque o Corinthians tentou oferecer parcelada pro Santos Laguna pagar esses 34 milhões. Eles não aceitaram. Mano, pega emprestado da Esporte da Sorte, que se ofereceu para ajudar, paga paga à vista e paga parcelado pra patrocinadora Master, mano. Então, vamos ver como vai ficar esse negócio aí, porque tá complicado. Então, segunda-feira, Corinthians e Juventude, fora de casa, jogo chato, porém dá pra vencer, mesmo com os desfalques aí. Deixa o seu like, comenta o que você achou da contratação do Vitinho, da análise aí do pessoal. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, fiel. É nóis.